Continuação do capítulo O Estado, o Sagrado e o Luxo, Esplendores e Hierarquia. Na escala da longuíssima duração, não há dúvida de que o aparecimento do Estado e das sociedades divididas em classes constitui uma das rupturas mais importantes da história do luxo. Quando se impôs a separação entre senhores e súditos, nobres e plebeus, ricos e humildes, o luxo não mais coincidiu exclusivamente com os fenômenos de circulação, distribuição, desentesouramento das riquezas, mas com novas lógicas de acumulação, centralização e hierarquização. Esse novo momento histórico é o que vê surgir os ricos mobiliários funerários, as arquiteturas e esculturas grandiosas, os palácios e as cortes, as esplêndidas decorações e outras suntuosidades encarregadas de traduzir na pompa o poder superior das soberanias celestes ou terrestres. Símbolos resplandecentes do cosmo hierárquico. O Fausto liga-se aos princípios de desigualdade, mas também às ideias de inalterabilidade e de permanência, ao desejo de eternidade. Fim da arqueologia do luxo. A majestade dos edifícios imperecíveis sucedeu aos excessos de dilapidação. Toda a vida das sociedades de ordens organiza-se em torno da cisão ostensiva entre bens ricos e bens ordinários. Fausto de uns, pobreza da maioria. Por toda parte, as sociedades estatais e hierárquicas são acompanhadas pela desigualdade das riquezas, pela divisão social das maneiras de possuir e de despender, de morar, de se vestir, de se alimentar e de se divertir, de viver e de morrer. Divisão, igualdade, no próprio interior do mundo, no topo da hierarquia, como testemunham as clivagens entre luxo sagrado e luxo profano, luxo público e luxo privado, luxo eclesiástico e luxo das cortes. Com o advento da dominação política, das hierarquias de fortuna e da nova relação com o sagrado, que constitui seu fundamento, uma página foi virada. O luxo impõe-se como o lugar das obras imortais da mais alta espiritualidade, antes de ser o da extrema futilidade. Conceder uma importância primordial ao nascimento do Estado não é negar o papel desempenhado pelas técnicas e pelas infraestruturas econômicas. É assinalar os limites das interpretações materialistas da história do luxo. Para justificar essa posição, relembrarei apenas dois fenômenos significativos. Nos locais onde a Revolução Neolítica não foi acompanhada por uma instância política superior, as manifestações do luxo permaneceram dominadas pelas lógicas primitivas de desentesouramento. Da mesma maneira,
O domínio da indústria dos metais não bastou para destronar o primado do luxo, dádiva. Como prova, os índios do Alasca, que fundem e cunham cobre, mas continuam a trocar os bens de valor no sistema agonístico do potluck. No que se refere à história do luxo, é preciso reconhecer que as alterações religiosas e políticas é que foram decisivas. Não poderia ser questão aqui de analisar em detalhadamente, não poderia ser questão aqui de analisar em detalhe semelhantes fenômenos altamente complexos e diversos. Isso ultrapassaria em muita a competência deste estudo. Limitar-me-ei a alguns pontos essenciais para o assunto, nada mais. Luxo sagrado e luxo profano. No universo paleolítico, a relação dos homens com o sobrenatural é estruturada pelas lógicas de aliança e de reciprocidade. Os espíritos estão presentes em todas as coisas, e os ritos visam a proporcionar a colaboração deles. É muito mais como um vínculo de troca e de reciprocidade do que como um vínculo de dominação e que se dá a relação dos homens com o invisível. Com o aparecimento das primeiras grandes divindades com fisionomia humana, seres supremos cujas figuras remontam ao 10º milênio, estabelece-se um imaginário religioso marcado por uma relação de subordinação inteiramente nova entre o além e este mundo. A lógica da aliança é substituída por uma ordem do mundo mais hierarquizada, mais vertical que horizontal, das divindades elevadas, transcendentes e onipotentes, mais altas que o homem, quando, mais tarde, impõe-se o dispositivo estatal. As crenças religiosas celebram deuses qualificados de todo-poderosos, altíssimos, sublimes, inexcedíveis, segundo um modelo tirado da organização política. Os textos e a iconografia do Egito Antigo revelam que nem todas as divindades são reconhecidas como de categoria igual. Existem deuses grandes e deuses pequenos, estando os primeiros instalados num trono, tendo nas mãos os atributos da vida e do poder. Desde o 3º milênio aparece o título de Rei dos Deuses, para distinguir o Deus mais elevado. A forma da realeza terrestre foi projetada no além divino. Da mesma maneira, na Mesopotâmia, a multidão das divindades acha-se classificada e ordenada, devidamente hierarquizada, constituindo um conjunto, um sistema escalonado, uma pirâmide de poderes, à imagem da ordem política. Com o Estado, a relação com o sagrado moldou-se na forma da relação dos homens com soberanos terrestres, ao mesmo tempo que a instância política impôs-se como uma ordem de essência divina. A nova era do luxo será o eco desse cosmo teológico, político e hierárquico. Assim, na Mesopotâmia, os deuses são assimilados a senhores e amos, que intervêm nos negócios do mundo como os reis em seu reino. Do mesmo modo que os súditos estão na terra para servir
a seu monarca deve igualmente oferecer às potências celestes bebida e comida, habitação e adorno, todos os bens desejáveis, uma vida opulenta e faustosa, adequada à sua majestade. Honrar os deuses é garantir-lhes uma vida luxuosa, preparar-lhes banquetes festivos, refeições servidas em baixela de ouro e prata, fazer-lhes oferendas de joias preciosas e de vestimentas de aparato. O reino magnificente dos reis serve de modelo ao culto suntuário dos deuses. Na base da emergência da ordem estatal, uma nova relação entre esfera terrestre e esfera celeste. Com as primeiras grandes formações despóticas, aparecem os reis-deuses, que se oferecem como encarnações divinas, mediadores entre o universo visível e as potências do além. Dotado de poderes sobre-humanos, o monarca, de natureza divina ou representante da autoridade celeste suprema na Terra, apresenta-se como a garantia da ordem e da prosperidade terrestre. O advento da esfera estatal e seu correlato, a introdução da dimensão sagrada no universo humano, criaram as condições de uma nova inscrição social da suntuosidade. Esta vai, sem dúvida, concretizar-se em palácios régios, porém, mais ainda na edificação das casas dos deuses, dos santuários de estilo monumental construídos em pedra, utilizando materiais ricos e nobres, ouro, bronze, pedras semi-preciosas, com o objetivo de propiciar a graça da divindade. Exercendo as funções religiosas mais altas, o rei é obrigado a erguer templos magníficos, a decorá-los e enriquecê-los faustosamente. É, antes de tudo, às forças divinas que se dirige o luxo da arquitetura monumental. Erigir moradas sagradas de alta verticalidade, pilares e colunas, obeliscos e estátuas que manifestem a superioridade ontológica dos mandantes sobrenaturais e permitam aproximar o céu da terra, tornam-se obrigações e privilégios régios. Nessas épocas teocráticas, a suntuosidade revela a ligação íntima do culto religioso e do culto divino. Os faraós do Egito Antigo têm entre suas mais altas funções a de edificar arquiteturas funerárias destinadas a assegurar sua eternidade no além. Nas pirâmides, a câmara funerária suntuosamente ornada, guarnecida de tesouros, torna-se o próprio lugar onde se realizam os processos de regeneração do faraó em entidade divina para que ele possa prodigalizar seus benefícios aos vivos. A arte mágica, o luxo das eras despóticas, é o acompanhamento necessário dos poderes hierárquicos dispensadores de vida e de prosperidade. As dilapidações selvagens sucedem o estilo monumental. As construções de dimensão heróica, as moradas de eternidade. Mediador de imortalidade. O luxo encarna-se em monumentos de pedra criados para a eternidade, em estátuas, afrescos, mobiliários funerários, como uns tantos sortilégios necessários à sobrevivência,
bem-aventurada do defunto régio. O Fausto não é objeto ou imagem a contemplar. É o instrumento mágico que facilita o acesso à vida eterna, implicando toda uma metafísica do tempo e da morte. Ele exprime a esperança de um tempo sem fim, uma busca de eternidade. Temos o direito, nessas condições, de interrogar-nos sobre a legitimidade de utilizar aqui as categorias de consumo, de parte maldita, de desperdício. Estas são realmente pertinentes quando o luxo se torna invisível aos vivos e quando sua missão é garantir a ressurreição eterna. Desempenhando na terra o papel de um deus, o faraó ilumina o Egito com os monumentos que erige. Recria o que os deuses criador fez nos tempos primordiais. Transforma o caos em ordem, dá uma imagem de festa ao mundo graças às cores brilhantes dos baixos relevos dos templos, à pedra nobre das estátuas, ao ouro que recobre certas partes dos santuários. Chegou o tempo dos reis divinos, grande arquiteto de magnificência sagrada, da troca simbólica regulada por um código impessoal e imutável, passou-se a um Fausto, sujeito, de uma maneira ou de outra, aos decretos e vontades dos reis deuses. De um lado, perpetua-se a autoridade da tradição e do passado. Do outro, introduziu-se um elemento de iniciativa e de mudança nas decisões de localização, nas construções e ampliações do que existe. O faraó não se contenta em conservar, ele engrandece a herança recebida. Cada rei ambiciona acrescentar alguma coisa à obra de seus predecessores e superá-los, o que é testemunho pelo aumento das oferendas materiais, a evolução dos sítios funerários, a extensão dos lugares de culto, a riqueza dos motivos decorativos. Em nome da grandeza superlativa dos deuses e em resposta ao desejo de eternidade, os signos do esplendor deslizaram, ainda que na lentidão dos séculos, para o ciclo da história, da mudança, da superação do que precedem. Posto isso, é preciso constatar que a irrupção do Estado e das sociedades de classe não aboliu de modo algum a forma primeira do luxo, dádiva. Este, de fato, perdurou durante longos milênios, prolongando a imemorial obrigação de generosidade, o evergetismo grego-romano forçou as notabilidades a rivalizar em liberalidade, a financiar edificações públicas, banquetes e outras festividades da cidade. Era fazendo doações à coletividade, ora a título gratuito, ora a título simbólico, que o evergeta recebia honras e distinções de toda a espécie. O desperdício suntuário domina ainda o ethos dos senhores feudais, sob formas que relembram, por vezes, o potluck agonístico dos índios da América do Norte. Mark Bloch cita alguns exemplos desse gênero. Um senhor ordena semear com moedas de prata um campo lavrado.
Um outro utiliza círios caros para o cozimento dos alimentos. Um outro ainda, por ostentação, manda queimar vivos 30 de seus cavalos. Reis e senhores dedicam-se a deslumbrar, despendendo à larga butins e rendimentos, vivendo com numerosa criadagem, exibindo trajes e adornos suntuosos. Tem a obrigação de dar festas ricas e abundantes, de prodigalizar benefícios em presença do maior número de beneficiários, não se concebendo o luxo sem espetáculo da dilapidação, sem o olhar e admiração do outro. É pela prodigalidade que os grandes adquirem glória e honras, manifestam seu poder e sua superioridade fora do comum, e é para poder mostrar-se munificentes que os cavaleiros pilham e usurpam, não para entesourar ou favorecer o desenvolvimento da economia. O código do dispêndio improdutivo é mais importante. Ser nobre é viver com grandes despesas, desperdiçar, dissipar as riquezas. Não ser extremamente generoso é estar condenado ao declínio. Por toda parte, em toda época, os soberanos são obrigados a possuir e exibir o que há de mais belo, a ostentar os emblemas resplandecentes da majestade, a viver cercados de maravilhas, de pompas e de opulências, como expressões de sua superioridade desmedida. Nos imensos palácios que mandam edificar, a vida de corte é o teatro do Fausto e da ostentação das riquezas. Na Mesopotâmia e na China, os palácios são ricos em haréns, nos quais as mulheres são distribuídas por categorias hierárquicas. Festas, caçadas, espetáculos são a oportunidade para galas suntuosas. Esse alto padrão de despesas suntuárias não é reservado apenas ao rei. Os duques e os altos dignatários, as famílias abastadas, rivalizam em faustos e prodigalidade em suas habitações, suas vilegiaturas, sua criadagem, seus trajes e joias. Nas grandes casas, os casamentos, bem como os enterros, dão lugar a uma manifestação inaudita de luxo. Carros, escravos, cavalos, servidores de todo tipo, banquetes, madeiras preciosas para os caixões, todos disputam quem dissipará mais. Não há sociedade estatal hierárquica sem a escalada dos signos faustosos da desigualdade social, sem os sobrelanços ruinosos e as rivalidades de prestígios pelos consumos improdutivos. Max Weber e Norbert Elias já sublinharam fortemente. Nas sociedades aristocráticas, o luxo não é algo supérfluo, é uma necessidade absoluta de representação decorrente da ordem social desigual. Enquanto foram dominantes as sociedades nas quais
as relações entre homens são mais valorizadas que as relações entre os homens e as coisas. As despesas de prestígio funcionaram como uma obrigação. E um ideal de classe, um instrumento imperativo de diferenciação e de autoafirmação social. A partir do fim da Idade Média e da Renascença, a ascensão do poder monárquico, o desarmamento da nobreza e o novo lugar da burguesia não levaram à redução dos consumos ostentatórios, mas à intensificação das despesas de prestígio e à ampliação das classes de luxo. Despojada de suas antigas prerrogativas militares pela eficácia dos soldados de infantaria e dos arqueiros a pé, mantida em dependência pelo poder real e encerrada no círculo da corte, a nobreza transforma-se em classe de representação e de recreio, promoção da aparência que será ilustrada pela vida do cortesão, mas também por estilos de luxo mais decorativos, mais lúdicos e impregnados de superfluidade. Nesse quadro, as despesas suntuárias, com vestuários, joias, carros, mansões e domesticidade, impõem-se com tanto mais força para sustentar a posição quanto a nobreza tradicional sofre a concorrência no plano dos signos de riqueza dos grandes burgueses nobilitados. Com a dinâmica do enriquecimento dos comerciantes e dos banqueiros, o luxo deixa de ser privilégio exclusivo de um Estado baseado no nascimento. Adquire um estatuto autônomo, emancipado, que está no vínculo com o sagrado e da ordem hierárquica hereditária. Em plena era de desigualdade aristocrática, o luxo tornou-se uma esfera aberta às fortunas adquiridas pelo trabalho, o talento e o mérito, uma esfera aberta à mobilidade social. Foi assim que a extensão social do luxo precedeu a revolução da igualdade moderna. A era democrática não fará mais que ampliar um processo encetado cerca de 5 séculos antes.